Eu sempre acreditei que o silêncio do interior era diferente, mais puro, mais profundo, mais sincero. Uma calma que se espalhava pelo peito, que acalmava os pensamentos, que abraçava a mente como nenhuma cidade grande era capaz de fazer. Mas naquela noite, enquanto eu observava o milharal se estender até onde a vista não conseguia mais definir onde acabava o campo e começava o escuro, eu percebi que o silêncio também podia ter outra face. Uma face que ninguém menciona, que ninguém admite, que ninguém ousa encarar. Porque o silêncio do interior pode esconder coisas que não deveriam existir. E naquela noite, eu juro por tudo o que me resta de sanidade, não era gente o que eu vi caminhando no meio do milharal. Não era humano, não era animal, não era nada que pudesse ser explicado. Parecia que o próprio escuro tinha se levantado para caminhar entre as fileiras de milho, e que cada passo daquela coisa fazia o chão murchar de medo. Eu lembro do barulho, porque antes de ver, eu ouvi. Um farfalhar lento, arrastado, como se algo pesado passasse o corpo nas folhas secas. Não era o vento. Eu conheço o vento daquele lugar. E naquela noite ele estava parado, completamente parado, como se o ar se recusasse a se mover para não chamar a atenção do que estava lá dentro. A primeira coisa que senti foi uma pressão estranha no peito. Um aperto que me paralisou por alguns segundos, como se meu corpo estivesse tentando me avisar antes que meus olhos entendessem. Foi nesse segundo de silêncio absoluto que tudo mudou. O milharal se abriu, como se algo grande tivesse empurrado as fileiras de milho para os lados. As hastes, altas e retas, se inclinaram como se um peso invisível tivesse passado entre elas. O barulho foi lento, agoniante, como se o próprio campo estivesse sofrendo. E eu parado ali, diante daquele mar de folhas escuras, senti que meu corpo inteiro gelou, meus músculos travaram. Até minha respiração pareceu hesitar, porque eu entendi, antes mesmo de ver, não era alguém, era alguma coisa. E meu nome ecoou dentro da minha mente, como se alguém tivesse sussurrado na nuca. Não havia ninguém ali, mas eu senti. O tipo de sensação que invade a espinha, que sobe como dedos gelados procurando o cérebro. O tipo de presença que não se vê com os olhos, mas que pesa no ar como se puxasse tudo ao redor para um centro invisível. Então eu vi, primeiro, a sombra. Depois, as pernas, longas demais, finas demais, tortas demais para serem humanas. Elas se moviam de forma irregular, quebrada, como se cada passo fosse o resultado de uma articulação que não deveria existir. Eram passos pesados, lentos, fundados no chão. Passos que levantavam a terra como se algo enorme estivesse enterrado sob aquele corpo. E aquele corpo, meu Deus, era alto, tão alto que parecia tocar o topo do milharal. As folhas batiam nele e caíam como se tocassem algo sólido e frio. Era como olhar uma coluna negra, um pilar vivo, sem forma definida, mas com contornos horríveis o suficiente para que meu cérebro gritasse para eu virar, correr, desaparecer. Mas eu não corri, eu não consegui, porque a coisa virou a cabeça na minha direção. Não sei se era uma cabeça, não tinha rosto, não tinha olhos, mas eu sabia que estava olhando para mim. Naquele instante, algo estalou dentro da minha mente, como se uma porta tivesse se aberto sem minha permissão. Como se um pensamento tivesse sido colocado ali sem que eu houvesse pensado. Um pensamento simples, direto, cru. Eu te vi. E aquela frase ecoou dentro de mim de um jeito que parecia arrancar pedaços da minha coragem. O milharal inteiro pareceu mexer junto com a criatura. Não pelas folhas, não pelo vento, mas como se o campo inteiro respirasse junto com ela. Eu senti que não estava só, não era apenas aquela coisa. Havia mais, muito mais. Outras presenças espalhadas no escuro, observando em silêncio, como se aguardassem um sinal, como se estivessem presas e ao mesmo tempo à espreita. Meus pés tremeram,
Minha garganta secou, meu estômago apertou, e ainda assim não consegui desviar o olhar, porque a coisa deu mais um passo em minha direção. Um passo longo, pesado, final, e a terra afundou sob ela. O cheiro mudou, o ar mudou, o mundo mudou. Eu tive certeza que se ela desse mais um passo, eu não estaria mais ali. Não como humano, não como vivo, não como eu. Foi então que ouvi novamente meu nome. Dessa vez, claramente. Dito por uma voz que não era humana. Uma voz sem boca, sem ar, sem som real. Um sussurro que parecia vir de dentro do meu próprio crânio. Entra. E naquele momento, naquele único segundo em que a criatura me chamou, diante de um milharal que parecia ter olhos escondidos em cada haste, eu entendi. O que caminhava ali dentro não estava apenas passando, não estava apenas vagando, não estava perdido. Aquilo estava me procurando e me encontrou. Antes daquela noite em que eu vi aquilo caminhando no milharal, minha vida sempre foi simples demais para chamar a atenção de qualquer coisa. Eu cresci ali, entre terra batida, cheiro de mato molhado e o som distante de tratores cortando a manhã. Se você olhar de fora, vai pensar que é o tipo de lugar perfeito para descansar a mente. Gente simples, rotina previsível, poucas mudanças. Mas o interior tem um jeito estranho de esconder fissuras por baixo da rotina. E eu, por muito tempo, fui uma delas. A fazenda onde eu morava ficava afastada até mesmo da pequena cidade mais próxima. Eram uns 10, 12 minutos de estrada de chão até o asfalto. E dali, mais meia hora até o centro. No começo, eu achava isso reconfortante. A ideia de que ninguém aparecia de surpresa, ninguém batia no portão sem avisar. Depois de um tempo, essa mesma distância começou a soar como sentença. Porque quando você está longe de todo mundo, você também está longe de qualquer ajuda. Eu morava com minha mãe e meu avô. Meu pai tinha ido embora cedo demais para eu ter memória clara dele. No máximo, flashes, uma risada, um cheiro de cigarro, um casaco pendurado atrás da porta. Depois que ele sumiu, nunca mais voltou. O mundo encolheu para nós três. Minha mãe ocupada com serviço, contas atrasadas, preocupação com colheita, preço do milho, essas coisas que ninguém da cidade pensa quando come um pão de manhã. Meu avô, velho demais para trabalhar como antes, mas orgulhoso demais para admitir que o corpo não acompanhava mais a cabeça. Era ele o responsável por quase tudo que eu sabia sobre aquela terra. As histórias da fazenda, das famílias antigas, das secas, das enchentes, das brigas por cerca, dos bichos que apareciam de madrugada. Ele tinha uma forma estranha de falar do mato. Não como se fosse só planta, mas como se fosse um tipo de gente. Um tipo de coisa que sente, reage, observa. Milho é bicho orgulhoso, ele dizia. Gosta de crescer em fileira, tudo alinhado, tudo igual. Mas se tiver coisa errada no meio, ele sente e para de crescer. Quando eu era criança, eu ria disso. Achava que era só superstição de velho. Só que, quanto mais o tempo passava, menos aquilo soava como brincadeira. Especialmente depois que ele começou a falar de outro jeito sobre o milharal. Ele nunca dizia claramente, mas deixava escapar frases soltas como: de noite, não entra no milho. Se escutar alguém te chamando lá de dentro, não responde. Luz de lanterna não alcança tudo que tem lá. No começo eu pensei que era só medo de cobra, de bicho, de ladrão. E talvez fosse. Mas tinha algo no olhar dele, quando falava do milharal de madrugada, que não combinava com nenhum medo comum. Era um medo antigo, velho demais, profundo demais. Mas naquela época eu tinha outras coisas para me preocupar. Tinha 20 e poucos anos. Uma vida meio travada entre sonhos que eu não tinha coragem de perseguir e uma fazenda que parecia me puxar de volta toda vez que eu pensava em ir embora. Eu não estava exatamente bem. Dormia mal, pensava demais, me sentia preso.
O interior, que um dia foi sinônimo de paz, tinha virado uma espécie de prisão silenciosa. Os dias eram todos iguais. Acordar cedo, ajudar com o que dava, cuidar dos animais, checar o milharal, ver se tinha praga, se tinha bicho, se tinha algo errado. Depois almoço, mais trabalho, depois o pôr do sol batendo na plantação e pintando tudo de dourado, aquela beleza que foto nenhuma traduz. E quando a noite caía, o mundo mudava. O interior à noite é um lugar diferente, as luzes da cidade não chegam. O céu parece maior, mais cheio de estrelas, mas isso não é tão reconfortante quanto parece. Porque quando tudo escurece, tudo que você tem é o que está por perto. A casa, o terreiro, o galpão, o milharal, especialmente o milharal. De dia, ele é só plantação. Organizada, bonita, alinhada, de noite vira outra coisa. Vira uma parede viva, um oceano verde escuro que se movimenta com qualquer brisa. As fileiras fechadas, as folhas altas, o som que ecoa de lá sempre parece distante, mesmo que venha de perto. Você nunca vê direito o que está lá dentro. E, se vê, geralmente já é tarde demais. Eu sempre evitei ficar do lado de fora depois de certo horário. Não era regra, não era promessa, era instinto, algo na pele, uma sensação fina e quase imperceptível, me dizia que o terreiro tinha hora para ser usado. Depois disso, era território de outra coisa. Mas como toda pessoa que se acha racional, eu fui empurrando essa sensação para baixo. À noite, para distrair a mente, eu ficava mexendo no celular, escutando relatos, vendo vídeos de terror, ironicamente procurando medo em telas, enquanto ignorava o medo real, do lado de fora da janela. Às vezes, eu me pegava rindo de histórias absurdas, como se estivesse imune, como se nada daquilo pudesse se aproximar de mim. No fundo, eu achava que o que tinha de errado na minha vida não era sobrenatural, era psicológico. Eu estava cansado, eu estava preso, eu estava sufocado. E quando você está assim, começa a confundir duas coisas perigosas: vontade de mudança e vontade de sumir. E a terra, o mato, o silêncio, parecem ouvir esse tipo de pensamento. Naquele dia específico, pouco antes de tudo acontecer, eu tive uma discussão mais séria com a minha mãe. Ela falava sobre responsabilidade, sobre eu assumir mais coisa na fazenda, sobre parar de viver com a cabeça nas nuvens. Eu ouvia metade, ignorava a outra metade. Ela saiu irritada, foi dormir. Meu avô já estava deitado, respirando pesado no quarto ao lado, com o rádio velho ligado baixinho, como sempre. Eu fiquei sozinho na cozinha, sentado à mesa, encarando um copo de água pela metade. Foi nesse momento que pensei algo que nunca tinha pensado com tanta clareza. Se eu sumisse por uns dias, ninguém ia nem perceber direito. Não foi um desejo de morrer, não era isso. Era mais uma vontade de deixar de existir um pouco, desligar, desaparecer, só para ver se alguém sentiria falta, só para ver se o mundo continuaria exatamente igual. Olhei pela janela. O milharal estava lá, escuro, parado, imenso. A lua mal alcançava as primeiras fileiras. O resto era um bloco compacto de sombras. E por algum motivo que até hoje eu não sei explicar, eu senti como se o milharal estivesse ouvindo, como se ele tivesse escutado aquele pensamento, como se estivesse esperando exatamente isso. Naquela noite, eu fui deitar com o barulho do vento mexendo as folhas. Mas acordei com algo completamente diferente. Não era o vento, não eram animais, não era gente. Era o som de passos, no meio do milharal, e um sussurro muito claro dentro da minha mente. Então vem ver. Não sei quanto tempo fiquei deitado antes de perceber que o som não era normal. Acordei de repente, como se alguém tivesse colocado a mão no meu peito e empurrado para fora de um sonho. Meus olhos abriram antes mesmo de eu entender o que estava ouvindo. Era um barulho seco, ritmado, irregular. Algo entre passos e arranhões. Demorou alguns segundos para o cérebro encaixar a origem. O som vinha do milharal.
E isso, por si só, não deveria significar nada. Animais pequenos entram no milho o tempo todo. Tatus, gambás, cães de vizinhos, até gatos selvagens. Só que o que eu ouvi naquela madrugada não se parecia com nada disso, porque era pesado, era constante, era progressivo, como se algo grande estivesse caminhando entre as fileiras de milho, não correndo, não fugindo, caminhando, com intenção, com ritmo, como se estivesse indo de um ponto específico do campo para outro ponto específico. Eu fiquei imóvel na cama, segurando o ar, tentando identificar o som com lógica. Deve ser o vento, mas o vento não arrasta coisas, não pisa na terra, não racha galhos. Deve ser bicho grande. Mas nenhum bicho da região caminha daquele jeito, linear, contínuo, sem pausa. O som vinha em intervalos longos. Arrasta, passo. Arrasta, passo. Arrasta, passo. O chão parecia vibrar de leve a cada impacto. Não era vibração forte, mas era perceptível, como se estivesse acontecendo perto o bastante para o solo transmitir parte do peso. Eu sentei devagar e olhei para a janela. A cortina estava fechada, mas a luz da lua atravessava pelas frestas, criando linhas brancas no chão do quarto. Minha respiração ficou presa. Eu tinha a sensação de que, se puxasse a cortina, veria algo olhando de volta. Algo que tinha me chamado, mesmo que eu não tivesse escutado conscientemente. Meu avô sempre dizia que o milharal fala com quem não deveria ouvir. Eu respirei fundo, tentando acalmar o coração que batia forte demais. O som continuava, mas agora parecia mais próximo, como se estivesse se aproximando da casa. Meu quarto ficava na lateral que dava direto para o milharal. Se eu abrisse a janela e me inclinasse um pouco, poderia ver claramente a primeira fileira de milho. De repente, o barulho parou. Não diminuiu. Não sumiu aos poucos. Não se afastou. Parou como se tivesse me ouvido acordar. O silêncio que veio depois não foi um silêncio comum. Foi um tipo de vazio que pressionou meus ouvidos por dentro. Sabe quando um lugar fica tão quieto que parece que tudo está esperando alguma coisa acontecer? Foi exatamente isso. Minhas mãos começaram a suar. Minhas pernas tremiam sem eu perceber. Havia uma parte do meu cérebro dizendo para eu levantar, abrir a porta do quarto, ir para a sala, acender as luzes, acordar minha mãe. Mas havia outra parte, silenciosa, profunda, quase hipnótica, me dizendo para ficar ali, escutando. E então o som voltou. Mas dessa vez não eram passos, era respiração. Uma respiração longa, pesada, como se algo enorme tivesse parado exatamente na borda do milharal, perto da casa, perto da minha janela, e estivesse inalando profundamente o ar da madrugada. Um som úmido, lento, molhado. Meu corpo inteiro contraiu. Eu não conseguia me mover, não conseguia engolir, não conseguia pensar rápido o bastante para reagir. E então, no meio daquela respiração monstruosa, eu ouvi algo ainda pior. As folhas do milharal mexeram, sem vento, como se dedos invisíveis estivessem abrindo caminho entre as plantas, como se algo estivesse afastando o milho com cuidado, como se aquela coisa quisesse se aproximar sem fazer barulho demais, mas ainda assim deixando sinais suficientes para que eu entendesse. Não era acidente, não era acaso, era intenção. Eu me aproximei lentamente da janela. Não queria olhar. Sabia que olhar seria um erro, mas a curiosidade que vinha junto com o medo era sufocante. Um terror primitivo que arrastava minha mente como um ímã arrasta metal. Levantei a mão para puxar a cortina. Antes que meus dedos encostassem no tecido, algo bateu na parede externa da casa. Um impacto seco, forte, como se alguém tivesse encostado as duas mãos e empurrado com toda a força. Minha cama tremeu. O copo de vidro no criado mudo balançou. Meu coração disparou tão rápido que senti dor no peito. E depois,
Com uma calma agoniante, algo arranhou a parede. Devagar. Arranhou como se tivesse unhas longas. Arranhou como se estivesse marcando o território. Arranhou como se estivesse tentando ver até onde conseguia chegar sem quebrar a madeira. Eu travei, mas o pior ainda estava por vir, porque logo após o arranhão, eu ouvi um nome, meu nome, sussurrado de um jeito torto, como se a voz não fosse feita para a linguagem humana, como se estivesse imitando um som que não entendia. A pronúncia era quase certa, mas tinha algo errado no ritmo, como se estivesse quebrando as sílabas. Eu vi. Minha espinha gelou. Eu quis gritar, mas não consegui. A voz continuou. Eu vejo você. Era impossível. Ninguém estava lá fora. Não tinha vizinho. Não tinha estrada por perto, e ninguém naquela casa falaria daquele jeito, naquele horário, naquela voz. Eu dei um passo para trás, e foi aí que aconteceu. A maçaneta da porta do meu quarto girou. Eu quase desmaiei. A respiração monstruosa parou por um instante, como se tivesse percebido que eu sabia, como se estivesse esperando o momento perfeito para agir. A porta abriu 1 centímetro, só um. Mas aquele centímetro foi suficiente para eu ver um dedo, finíssimo, comprido demais, encostando na madeira por dentro, como se estivesse testando a entrada. Por dentro. Aquilo estava dentro da casa. Antes que eu pudesse reagir, antes que eu pudesse correr, antes que eu pudesse sequer pensar, o dedo recuou. E a voz falou mais uma vez, agora tão perto que parecia estar do outro lado do meu ouvido. Vem ver! Eu fiquei alguns segundos parado, encarando a fresta da porta, como se minha vida dependesse de não piscar. Às vezes, o terror não é o grito, o sangue, o ataque. Às vezes, o terror é aquele meio centímetro de madeira aberta, por onde qualquer coisa pode entrar. A imagem do dedo ainda queimava na minha cabeça. Fino demais, comprido demais, vindo do lado errado da porta. Eu sabia que não podia ter visto aquilo. A porta do meu quarto só dava para o corredor. Não tinha janela, não tinha acesso externo, não tinha buraco. Para algo enfiar um dedo ali por dentro, teria que estar dentro da casa. E eu sabia, com toda a certeza possível, que minha mãe e meu avô estavam dormindo. Nenhum deles tinha aquele dedo. O silêncio que se seguiu foi ainda pior do que o arranhão, do que a batida, do que a própria voz. Era um silêncio intencional, um silêncio que parecia esperar a minha reação, como se aquele vem ver não tivesse sido apenas um convite, mas um comando. Minha respiração estava tão alta que eu tinha a impressão de que a coisa lá fora poderia ouvi-la. Tentei diminuir, inspirei devagar, segurei o ar. Senti o coração bater forte demais, como se cada batida fosse uma pancada no peito. Eu precisava fazer alguma coisa, qualquer coisa. Ficar parado era quase tão mortal quanto abrir a porta. Olhei para a janela. A cortina ainda fechada, mas o som lá fora tinha mudado. O milharal, antes agitado por passos e respiração, estava quieto, quieto demais. Como se aquilo que caminhava lá dentro tivesse saído e entrado. Lembrei do meu avô dizendo, de noite o milharal vem até a casa. Não é a gente que entra nele, é ele que entra na gente. Naquela época, eu achava que ele estava delirando. Agora, preso no quarto com uma porta que tinha acabado de se mover sozinha, eu não tinha mais certeza de nada. O corredor do lado de fora estava escuro. Eu sabia disso porque sempre apagávamos as luzes antes de dormir. Lá no fim do corredor, do outro lado da casa, ficava o quarto da minha mãe. Depois dele, o do meu avô. Mais à frente, a sala e a cozinha. E além de tudo isso, a porta que dava para o terreiro e para o milharal. Um pensamento atravessou minha mente como um flash. E se a coisa estiver indo até eles? Essa possibilidade fez algo em mim se romper. O medo de morrer foi engolido pelo medo de deixá-los vulneráveis.
Eu podia suportar ver algo que não deveria existir. Não podia suportar a ideia de minha mãe ou meu avô acordarem no meio da noite com aquela voz chamando por eles. Meu corpo decidiu antes da minha mente. Eu me movi. Cada passo até a porta parecia um desafio. O chão do quarto rangeu de leve sob meus pés descalços. Eu fechei a mão em punho, respiração presa, tentando inspirar o mínimo possível. Me aproximei da maçaneta com cuidado, como se ela pudesse reagir. A madeira ainda estava ligeiramente fria. Quando encostei a mão na maçaneta, senti um arrepio subir pelo braço até o ombro. Um arrepio que não parecia vir de mim. Eu girei a maçaneta devagar. A porta se abriu alguns centímetros, rangendo baixo. O corredor era um túnel de escuridão. A pouca luz que entrava pela fresta da janela do meu quarto não alcançava muito além de meio metro. O restante era só sombra. Uma sombra espessa, desproporcional, como se o corredor fosse mais longo do que era de dia. Dei um passo para fora. A temperatura parecia mais baixa ali fora. O ar tinha um cheiro diferente. Um cheiro de madeira antiga, poeira e terra úmida. Como se alguém tivesse entrado na casa com os pés sujos de barro e o cheiro tivesse impregnado o ambiente. Fechei a porta atrás de mim. Não queria olhar para trás. Fiquei parado alguns segundos, esperando meus olhos se acostumarem à pouca luz. Aos poucos comecei a distinguir os contornos. A porta do banheiro à esquerda, a estante estreita com alguns quadros antigos à direita. Um dos quadros estava torto. Eu sabia que ele não estava assim quando fui dormir. Me aproximei devagar, e quando levantei a mão para arrumá-lo, percebi uma coisa que fez meu estômago virar. Havia um risco na madeira abaixo do quadro, como se algo tivesse passado a unha ali, em linha reta, lenta, profunda. A marca era recente, a madeira ainda estava aberta, e não tinha como aquilo ter sido feito por engano. Era intencional, era como um aviso. Eu passei por aqui, engoli seco, o coração batendo tão alto que parecia ecoar no corredor. Olhei para o fim do corredor, onde a penumbra era mais densa. Tudo em mim gritava para voltar, trancar a porta, fingir que nada tinha acontecido. Mas aquele pensamento de antes, o medo por minha mãe e meu avô, me empurrou para frente. Comecei a andar. A cada passo, o corredor parecia mais longo. As paredes pareciam se aproximar, estreitando o caminho. Eu sabia que era impressão, mas nem por isso era menos sufocante. Meus pés tocavam o chão de cimento frio, e eu sentia vibrações estranhas, como se algo caminhando muito longe se refletisse ali sob o piso. Cheguei na porta do quarto da minha mãe. Estava encostada, mas não totalmente fechada. Parei, escutei. Nada. Nenhum ronco, nenhuma respiração mais pesada, nenhum som humano. Apenas aquele silêncio intenso que eu já estava começando a reconhecer como sinal. Empurrei a porta com 2 dedos. Ela abriu sem resistência. Minha mãe estava deitada na cama, virada de lado, coberta até os ombros, o rosto virado para a parede. Por um segundo, senti um alívio curto. Ela estava lá, inteira, aparentemente em paz. Me aproximei quase sem tocar o chão e sussurrei: "Mãe!" Ela não se mexeu. Me inclinei um pouco mais, tocando de leve o ombro dela. A pele estava fria demais, um frio que não combinava com alguém dormindo. Eu virei com cuidado, o coração batendo, quase saltando. E então soltei o ar preso nos pulmões. Ela estava respirando, olhos fechados, expressão calma. Dormi tão pesado que nem o mundo caindo ia acordar, pensei, com uma mistura de alívio e inquietação. Mas aí notei algo que gelou meu sangue de novo. Havia terra no chão, do lado da cama, marcas de passos, pequenas, mas nítidas. Como se algo tivesse entrado, passado ao lado da cama, parado ali por um tempo, e depois saído. As pegadas iam até a janela. A janela estava fechada por dentro. Senti uma tontura estranha, como se meu cérebro estivesse tentando sair do lugar. Era impossível. As marcas não vinham da porta.
eram concentradas entre a cama e a parede, perto da janela. Como se tivessem surgido ali. Um pensamento foi inevitável. Tinha alguma coisa observando minha mãe enquanto ela dormia. Meu estômago revirou. Olhei ao redor do quarto mais uma vez, sentindo a atmosfera pesada, densa, opressora. Tudo parecia ligeiramente deslocado. As sombras dos móveis não combinavam totalmente com a direção da luz. Era como se o quarto tivesse sido desenhado de memória e faltassem alguns detalhes. Saí dali o mais rápido que pude, mas tentando não fazer barulho. Fechei a porta com cuidado, sem trancar. Não queria que nada ficasse preso com ela lá dentro, mas também não tinha certeza se alguma coisa obedeceria à tranca. Segui até o quarto do meu avô. A porta estava entreaberta, mais do que a da minha mãe. Dali, eu já ouvia o som do rádio velho dele. Um chiado baixo, misturado com uma música antiga, mal sintonizada. Era um som tão familiar que por um instante pareceu normal. Mas havia algo errado. O rádio não ficava ligado de madrugada. Ele sempre desligava antes de dormir. Empurrei a porta lentamente. Meu avô estava sentado na cama, de costas para mim, na escuridão. Os pelos da minha nuca se arrepiaram. Eu não via os detalhes do rosto, mas via a postura. Rígida demais, erguida demais, imóvel demais. O rádio, em cima do criado mudo, emitia um som estranho. Não era mais música, não era chiado. Era algo entre vozes distantes e um murmúrio contínuo. Como se estivesse captando uma frequência que não pertencia a nenhuma estação terrestre. Chamei, engolindo seco. Ele não respondeu. Dei um passo para dentro do quarto. O ar estava mais frio ali, muito mais frio. Quase como se eu tivesse entrado numa câmara gelada. Vô? Chamei de novo, mais alto. Nada. Cheguei mais perto com o coração espremido no peito. Minha mão tremia quando toquei seu ombro. A pele dele também estava fria demais. Ele virou o rosto muito devagar, como se estivesse resistindo ao movimento. Quando finalmente olhou para mim, os olhos dele estavam abertos, mas não havia ninguém ali. Era como se ele estivesse vendo outra coisa, em outro lugar. Como se estivesse olhando para algo que não estava naquele quarto. As pupilas levemente dilatadas, o olhar fixo, sem piscar. Vô, sou eu. Falei, tentando manter a voz firme. Tá tudo bem? Ele demorou alguns longos segundos antes de piscar. E quando piscou, foi como se voltasse de algum lugar distante. O brilho normal voltou aos olhos. A expressão se desfez. Ele inspirou fundo. Que você está fazendo acordado essa hora, menino? Perguntou, a voz rouca, mas normal. Eu quase ri, quase chorei, quase abracei ele. Eu ouvi barulho no milharal. Respondi, tentando soar o mais casual possível. Pensei que tivesse alguém andando lá. Meu avô franziu o senho. Ele olhou para o rádio, que ainda emitia aquele som estranho, e esticou a mão para desligar. Mas antes que seus dedos alcançassem o botão, o som mudou. Uma frase atravessou a estática. Não era português. Não era língua que eu conhecesse. Era um conjunto de sons arranhados, arrastados, como se alguém estivesse tentando falar com a garganta cheia de terra. Meu avô congelou, a mão parada no ar. Eu também. O rádio emitiu outro estalo, mais uma sequência de sons incompreensíveis. E no fim, algo que parecia um riso curto, sufocado, como se alguém tivesse aberto a boca dentro da rádio e rido de nós ali, na cama. Meu avô desligou o rádio com um tapa. O silêncio caiu pesado. Ele virou o rosto para mim, devagar, muito mais sério do que antes. Você ouviu? Perguntei num sussurro. Ele demorou para responder. Não é para você ouvir essas coisas, menino. Murmurou, olhando para a janela do quarto que dava para o lado oposto da casa, para longe do milharal. Quando a noite chama pelo seu nome, você finge que é com outro. Engoli seco. Vô, comecei. O senhor já viu alguma coisa andando no meio do milho?
Ele não respondeu direto. A pergunta ficou no ar, como um peso. Em vez disso, ele disse: vai para a cama, fecha a janela. E se ouvir chamarem de novo, não responde. Mas eu hesitei. E se tiver alguém lá fora? Ele me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Uma mistura de raiva, medo e pena. Se tiver alguém lá fora, é pior ainda. Foi então que percebi uma coisa horrível. Ele sabia de alguma coisa. E não era de hoje. Saí do quarto com as pernas bambas. Fechei a porta, deixando meu avô sozinho, com o rádio desligado, encarando a escuridão. O corredor parecia mais escuro ainda. O ar mais pesado. Quando cheguei de volta ao meu quarto, algo tinha mudado. A cortina da janela estava aberta. Eu sabia que tinha deixado fechada. A luz da lua entrava inteira agora, recortando o chão em tons azulados. O vento, que antes não existia, agora soprava leve, mexendo as bordas do tecido. Mas o problema não era a janela aberta. Era o que eu vi lá fora. O milharal, que antes era um bloco escuro, estava aberto em um ponto. Uma trilha perfeitamente reta cortava o milho até um trecho mais profundo. E bem ali, parado no meio da clareira estreita, havia uma figura, alta, impossivelmente alta, tão escura que parecia absorver a luz. Ela não se mexia, mas eu sabia que estava me vendo, mesmo sem rosto, mesmo sem olhos. A sensação de ser observado foi tão forte que meu estômago virou. Meu corpo inteiro gritou para eu fechar a cortina, virar as costas, fingir que não estava vendo. Mas então, a figura fez algo que eu não esperava. Ela levantou um braço, lento, enrijecido, e apontou para mim. Não para a janela, não para a casa, para mim. Foi nesse momento que eu percebi, antes dessa noite, eu podia ter escolhido ignorar o milharal. Agora, ele tinha escolhido a mim. E a coisa lá dentro não estava mais satisfeita em ser apenas sombra. Ela queria que eu fosse até ela. Aquela figura parada no milharal, apontando diretamente para mim, não parecia ameaçadora da forma convencional. Não se movia rápido, não gritava, não avançava correndo. Era justamente isso que tornava tudo infinitamente pior. A imobilidade dela era mais assustadora do que qualquer ataque poderia ser. Parecia consciente, como se estivesse estudando a minha reação, aguardando o momento exato em que eu cometeria o erro que ela queria. A cortina balançava suavemente ao lado do meu rosto. A lua inteira iluminava o campo, e eu sentia que aquela luz não era natural, não aquela noite. A paisagem inteira parecia estar sendo observada, manipulada, moldada de modo que eu fosse o único foco verdadeiro daquele cenário. Respirei fundo, ou tentei. O ar não entrou completamente, como se uma parte do meu pulmão tivesse encolhido por medo. Dei um passo para trás, como se a própria sombra da criatura pudesse atravessar o vidro da janela e me tocar. E naquele instante, algo horrível aconteceu. A figura inclinou a cabeça. Não foi rápido, não foi fluido. Foi um movimento travado, torto, como se o pescoço fosse composto de ossos mal encaixados que se dobravam contra a própria estrutura. Aquela inclinação de cabeça, aquele gesto mínimo, me quebrou por dentro. Era um gesto humano demais, na coisa mais inumana que eu já tinha visto. Meu corpo começou a tremer sozinho. Meus dedos ficaram frios. Meu coração batia tão rápido que parecia tentar escapar do peito. Eu não conseguia desviar o olhar. Era como se a criatura estivesse segurando meus olhos pelos dedos invisíveis, obrigando-me a encarar aquilo. E então, ela deu um passo, um único passo. Mas o milharal reagiu como se algo gigantesco tivesse se movido. As folhas se abriram, inclinando-se para trás, como se a criatura emitisse uma pressão, um impacto, um campo invisível que empurrava toda a plantação para longe do caminho. O chão vibrou sob meus pés.
Aquele passo fez algo dentro de mim dizer, com absoluta e cega certeza: agora você está perdido, porque até aquele momento tudo podia ser negado. Podia ser sonho, alucinação, sombra mal interpretada. Mas o que eu vi agora não deixava dúvidas. Era real, totalmente real, e vinha até mim, sem pressa, sem hesitação, sem ruído, com a paciência de algo que sabe que o destino já foi selado. Meus instintos gritaram para fechar a cortina, para correr, para bater a porta, para acordar minha mãe, meu avô, a vizinhança inteira se fosse preciso. Mas meus músculos não obedeciam. Eu estava dividido entre duas ordens, a racional, que dizia fuja, e a outra, a inexplicável, que dizia continue olhando. Como se algo dentro da minha mente estivesse sendo puxado para aquele ser. Eu ouvi novamente meu nome, não em voz alta, não no ar, dentro da minha cabeça. Dessa vez, a voz era mais clara, menos arrastada, mais familiar. Venha! Eu me afastei da janela tão rápido que bati as costas na parede. A queda me fez recobrar algum controle sobre o corpo. Corri até a porta, abri, saí para o corredor e fechei atrás de mim. A casa estava ainda mais escura do que antes, como se a presença lá fora tivesse drenado a pouca luz que existia. Tentei ligar a luz da sala. Não acendeu. Tentei a do corredor. Nada. Tentei a cozinha. Apagada. A casa inteira estava sem energia. Apenas o rádio do meu avô, desligado, emitiu um estalo baixo, como se tivesse ouvido meus pensamentos. Aquele som cutucou algo primal dentro de mim. Eu me virei devagar, olhando para o fim do corredor, exatamente onde o quarto dele ficava. A porta estava fechada, mas a sombra não. Havia uma sombra atrás da porta, uma sombra muito mais alta do que a porta, impossível de pertencer a ele. Meu coração gelou. Eu não podia entrar ali. Eu não podia acordá-los. Eu não podia criar mais vítimas. A respiração pesada voltou. Agora dentro da casa, vindo de algum ponto entre o corredor e a cozinha. Era um som abafado, irregular, como se algo tentasse respirar com pulmões que não foram feitos para existir naquele mundo. Eu andei para trás devagar. A cada passo, minhas costas batiam no ar frio que vinha da sala. Um estalo, um arranhão. E então, a porta dos fundos tremeu. Não como se algo tivesse batido de fora, como se algo estivesse tentando empurrar por dentro. O milharal não estava apenas lá fora, estava dentro de casa. Caminhei para a porta da frente, tentando manter o silêncio, tentando controlar o pânico que tentava rasgar minha garganta. Alcancei a tranca, estava fria, fria como metal esquecido no gelo. Virei devagar, mas antes de destrancar completamente, o som parou. Tudo parou. Nenhuma respiração, nenhum arranhão, nenhum passo. Foi como se a casa inteira e tudo ao redor tivesse sido suspensa no ar. Um segundo eterno de paralisia absoluta. Então, no meio do silêncio total, a voz veio de novo. Mas agora veio de todos os lados ao mesmo tempo. Entre era como um sussurro multiplicado dezenas de vezes, ecoando dentro das paredes, dentro da minha cabeça, dentro dos meus ossos. Não era apenas um comando, era um convite, e eu entendi. O ponto de não retorno não foi quando eu vi a criatura, nem quando ouvi meu nome, nem quando vi as pegadas ao lado da cama da minha mãe. O ponto de não retorno tinha acontecido antes, no momento em que eu tinha pensado que ninguém sentiria minha falta se eu sumisse. O milharal ouviu e respondeu. Eu destranquei a porta e saí. Não porque eu quis, não porque eu era corajoso, mas porque algo dentro de mim sabia que, se eu não fosse, aquilo que estava lá dentro da casa faria pior. O ar lá fora era pesado, o mato estava úmido e a trilha no milharal estava lá. Aquela abertura perfeita, como se alguém tivesse desenhado um caminho só para mim.
Um corredor escuro entre folhas longas que se mexiam sem vento, como se estivessem respirando também. Eu fiquei parado na entrada da trilha, sentindo o cheiro de terra molhada, de folha amassada, de algo doce e podre ao mesmo tempo. E então, o pior aconteceu. A criatura que eu tinha visto antes não estava mais longe. Ela estava lá, bem à minha frente, a poucos metros, alta, escura, impossível, horrível, e olhando diretamente para mim, mesmo sem ter olhos. Suas pernas longas e tortas se dobraram lentamente, como se estivesse se inclinando, para me convidar a entrar. Seu corpo inteiro fazia um som baixo, semelhante ao de madeira, se arqueando até quebrar. E então, finalmente, ela falou com clareza. Agora, venha. O chão sob meus pés tremeu levemente, como se algo enorme se movimentasse lá embaixo, esperando por mim. E foi aí que ele apareceu, a segunda sombra, bem atrás da primeira. E mais uma, e outra, um grupo inteiro. Uma fileira de seres altos e escuros, ocultos pelo milharal, todos imóveis, mas todos virados para mim. Eu entendi. Eu não estava sendo perseguido. Eu estava sendo chamado. E agora não havia mais como voltar. Eu dei o primeiro passo. Eu não sei explicar o que me fez avançar. Talvez tenha sido o medo de que, se eu ficasse parado, eles viriam até a casa. Talvez tenha sido aquela sensação estranha de que, em algum lugar muito fundo da minha mente, eu já tinha aceitado isso antes mesmo de sair do quarto. O que eu sei é que, quando dei o primeiro passo para dentro do milharal, senti como se estivesse atravessando uma linha invisível, uma fronteira que não separava só a casa do campo, mas o que eu conhecia do que eu nunca deveria conhecer. O som das folhas roçando nas minhas pernas parecia alto demais. Cada passo que eu dava, as plantas se fechavam atrás de mim, como se o milharal não quisesse me deixar ver o caminho de volta. As fileiras de milho formavam paredes altas dos dois lados, engolindo qualquer resquício de luz lateral. A lua ainda estava lá em cima, mas parecia distante, fraca, como se estivesse olhando aquilo com medo também. A criatura à frente começou a se mover. Ela não andava como um humano. As pernas eram longas demais, o corpo desproporcional demais. Os joelhos dobravam em ângulos estranhos, como se não tivessem sido feitos para seguir a lógica do corpo que carregavam. A cada passo, o chão parecia ceder um pouco, como se algo pesado, muito mais pesado do que o tamanho dela sugeria, estivesse sendo arrastado junto. Eu a seguia, não por vontade própria, era como estar preso em um sonho ruim, em que você observa o próprio corpo fazendo coisas que não quer fazer. A distância entre nós não diminuía nem aumentava. Ela permanecia sempre alguns metros à frente, o suficiente para eu vê-la, perto demais para fingir que não estava vendo. O som mudou. Não eram mais só folhas se mexendo. Havia vozes. No começo, pensei que fosse o vento atravessando o milharal, mas não havia vento. O ar estava parado, sufocante. Mesmo assim, os sussurros vinham, baixos, arranhados, entrecortados, como se dezenas de bocas invisíveis estivessem tentando falar ao mesmo tempo. Eu não entendia as palavras, mas sentia o significado. Mais um. Trouxeram mais um. Ele entrou. Agora é dele. As folhas na altura do meu rosto vibravam, como se cada planta fosse uma boca murmurando. Tive a sensação de que, se encostasse em qualquer uma daquelas folhas, sentiria dedos no lugar de nervuras. Meu peito doía. A respiração parecia pesada demais, e quanto mais eu avançava, mais o mundo atrás de mim parecia se apagar. Se eu me virasse naquele momento, eu sabia que não veria mais a casa, nem o terreiro, nem a estrada. Só mais fileiras intermináveis de milho. Onde você está me levando? Minha voz saiu rouca, falhando, engolida pelas plantas. A criatura não respondeu com som, mas o milharal respondeu por ela. As fileiras vibraram.
Uma onda sutil percorreu as plantas para os lados, como se algo tivesse passado por dentro da terra, de uma extremidade à outra, em menos de um segundo. Um arrepio elétrico atravessou minha pele. A sensação era de que o próprio chão estava rindo. A criatura parou. De repente, seca, como se alguém tivesse apertado um botão. Eu quase trombei em algo invisível. Minha vontade era recuar, mas minhas pernas travaram. O silêncio ficou tão absoluto que meus ouvidos começaram a chiar. Estávamos em uma clareira estreita no meio do milharal. Eu não sabia dizer se aquilo tinha sido aberto para mim ou se sempre esteve ali, esperando. O espaço era pequeno, mas parecia fundo, como se o escuro ao redor não fosse só sombra, mas um tipo de buraco. A criatura virou o corpo pela primeira vez, devagar. Cada grau de rotação parecia desafiar o esqueleto que a sustentava. Quando ficou completamente voltada para mim, eu entendi por que ela não precisava de olhos. O rosto, se dava para chamar aquilo de rosto, era liso, sem traços. Uma superfície pálida, esticada, maculada por marcas finas como cicatrizes. Mas havia um movimento sutil, pulsante por baixo da pele, como se algo estivesse vivo ali dentro, pressionando, tentando sair. Eu não conseguia respirar direito. Meus pés pareciam afundar milímetros na terra. A voz veio, não dela, de tudo, do chão, das plantas, do ar, da própria escuridão. Você quis sumir. Meu coração quase parou. Pensou. A voz continuou, estalando dentro da minha cabeça, como se fosse feita de ossos quebrando. Quis ir embora. Quis não ser visto. Eu tentei negar. Eu só estava cansado. Gaguejei tremendo. Eu não quis isso. Eu não pedi isso. As sombras ao redor se mexeram. Atrás da criatura principal, outras começaram a se desprender do milharal. Primeiro as pernas, depois o contorno do tronco, depois aquelas cabeças sem rosto, se erguendo lentamente, como se estivessem despertando de um sono antigo. 1, 2, 3, 10, cercando a clareira, cercando a mim. A terra escuta. A voz sussurrou. O milharal guarda. O que você deseja não volta vazio. Eu senti enjoo. Um mal-estar tão profundo que parecia vir da alma. Tentei gritar por minha mãe, pelo meu avô, por qualquer coisa. Minha garganta não respondeu. A única coisa que saiu foi um som rouco, patético, devorado pelo coro de sussurros. A criatura da frente deu um passo na minha direção. Dessa vez, eu vi o chão afundar com nitidez, como se o peso dela fosse o de uma casa inteira. Ela esticou um braço, longo demais, fino demais, terminando numa mão com dedos compridos, ossudos, sujos de terra escura. Uma terra diferente, mais densa, quase negra. O dedo indicador apontou para o meu peito. Agora você fica. O milharal inteiro pareceu prender a respiração junto comigo. Quando aquele dedo encostou na minha camiseta, nada aconteceu por um segundo. Depois aconteceu tudo. Uma dor aguda explodiu bem no centro do meu peito, como se tivessem cravado um prego incandescente em meu coração. Não era dor de músculo, nem de osso. Era dor de alma, um rasgo que vinha de dentro e se espalhava pelo corpo inteiro. Eu vi luzes, mas não eram memórias. Eram lugares, campos semelhantes àquele em outras noites, em outros tempos. Rostos que eu não conhecia, olhando assustados para dentro do milharal. Gente gritando, correndo, sumindo. Sempre a mesma cena. Alguém entra, o milharal fecha, algo os leva. E em todos os flashes, uma coisa se repetia. Sempre havia aquela criatura, sempre olhando, sempre estendendo o dedo, sempre deixando uma marca invisível em quem sobrevivia, ou levando quem não sobrevivia. Eu tentei recuar, mas minhas costas bateram em algo. Eu virei. Outro corpo, outra criatura. Atrás de mim, sem rosto, sem olhos,
sem pressa. Ela apoiou as mãos nos meus ombros. O toque era frio, não de gelo, de coisa que nunca teve calor. Meu corpo inteiro tremeu. Eu não sentia mais minhas mãos, não sentia meus pés, não sentia a própria gravidade. A sensação era de estar sendo deslocado para fora do meu lugar no mundo. Ele serve. Uma voz se destacou das demais, mais grave, mais funda. Nos serve. Repetiram as outras em uníssono pelos sussurros do milharal. A pressão no meu peito aumentou. Tive a certeza absoluta de que aquele era o momento da minha morte. Não uma morte rápida, não uma morte limpa, mas uma morte de esquecimento, de desaparecer de verdade, de virar mais uma história que o interior tenta enterrar sob a palavra lenda. Eu senti algo puxando de dentro, como se uma mão estivesse tentando arrancar minha consciência pela garganta, me desgrudando do corpo. Minha visão escureceu pelas bordas, as sombras ficaram mais densas, os sussurros viraram um coro absurdo, e então um som atravessou tudo, seco, simples, humano. O som de uma porta batendo, lá longe em direção à casa. Um grito veio em seguida, um grito que eu reconheceria em qualquer lugar. A voz da minha mãe: "Meu filho!" A palavra cortou o milharal como uma lâmina. Os sussurros hesitaram. As criaturas congelaram por um segundo. E por um instante curto demais para fazer sentido, elas pareceram frustradas. A pressão no meu peito diminuiu milímetros. A dor ainda estava lá, mas algo havia quebrado o fluxo. Com o pouco de força que me restou, fiz o único movimento que conseguia. Eu puxei o ar que ainda me pertencia e dei um passo para trás, para fora da clareira, para fora do círculo, para longe dos dedos. O milharal gritou, não com voz, mas com barulho. As folhas chacoalharam todas de uma vez, como se um vento monstruoso tivesse passado. O chão tremeu sob meu peso mínimo. As criaturas avançaram, mas algo, por algum motivo, as segurou. Uma última frase atravessou minha cabeça, não como ameaça, como promessa. Você viu, o milharal se fechou, as sombras recuaram, a dor no peito não foi embora, e eu corri, sem olhar para trás, sem pensar, sem sentir as pernas, sem saber se realmente estava saindo dali ou se apenas fugia em círculos dentro do mesmo pesadelo. Tudo o que eu sabia era uma única coisa: eu tinha entrado no milharal, mas, a partir dali, uma parte do milharal tinha entrado em mim. Não lembro exatamente como saí do milharal. Minhas pernas se moviam sozinhas, como se cada músculo estivesse tentando salvar minha vida, apesar da minha mente estar completamente quebrada. Corri tropeçando, chutando montes de terra, batendo nos caules, ouvindo atrás de mim aquele som profundo, não de passos, mas de algo se mexendo por baixo da plantação, me acompanhando por debaixo da terra. Cada vez que eu olhava para o chão, sentia que ele pulsava sob meus pés, como se fosse pele, como se estivesse respirando, quando finalmente vi a luz da varanda da casa. Luz fraca, tremeluzente, resultado do retorno parcial da energia. Minhas pernas simplesmente cederam. Caí de joelhos, com o peito ardendo pela marca que a criatura deixou em mim. Meus dedos tremeram tanto que mal consegui apoiar as mãos no chão. Lembro da porta se abrindo com força e minha mãe gritando meu nome. Ela correu até mim, desesperada, me segurando pelos ombros, tentando me erguer. Eu queria responder, queria abraçá-la, queria dizer que estava vivo. Mas minha voz não saía. Nada saía. Meu avô apareceu em seguida, pálido como um fantasma, os olhos arregalados. Quando ele me viu ali, no limite entre a clareira e o breu do milharal, sua expressão mudou do medo para algo pior. Reconhecimento. Como se ele já tivesse visto aquilo antes. Como se soubesse o que tinham feito comigo. "Tira ele daqui", ele disse firme, segurando meu braço com uma força impossível para a idade.
Eles me arrastaram para dentro, fecharam a porta, trancaram todas as janelas, acenderam todas as luzes que ainda funcionavam. Minha mãe falava coisas que eu não entendia. Meu corpo tremia como se estivesse tendo um ataque de febre. Meus dentes batiam tão forte que pareciam prestes a quebrar. E o tempo todo, eu sentia a presença deles na borda do milharal, observando a casa, não tentando entrar, não tentando invadir, apenas observando e esperando. Me deitaram no sofá. Minha mãe colocou cobertores em cima de mim, mesmo eu dizendo que estava quente demais. Não era calor, era algo queimando por dentro. Bem no ponto onde o dedo daquela coisa tocou meu peito. Quando levantei a camisa, vi. Não era uma marca normal, não era hematoma, não era arranhão. Era um símbolo, algo que não fazia sentido humano. Uma espécie de espiral quebrada, profunda, como se tivesse sido queimada em mim sem fogo. Como se tivesse sido impressa diretamente na carne, por dentro. Minha mãe prendeu o grito com a mão. Meu avô fechou os olhos por um segundo, como quem reconhece uma sentença antiga. Ele foi marcado, sussurrou. Eu queria perguntar, marcado por quem? Mas a resposta seria inútil. Eu já sabia. A noite demorou a passar. Eu dormia e acordava em ciclos curtos, sempre suado, sempre tremendo. Sempre escutando, lá longe, o som leve das folhas se mexendo, não pelo vento, mas por causa deles. Meus sonhos não eram sonhos, eram imagens enfiadas na minha cabeça à força. As criaturas me observando, o círculo de sombras, o milharal se fechando atrás de mim como se tivesse vontade própria. Acordei muitas vezes com a sensação de dedos longos tocando meu ombro. Mas quando abria os olhos, não havia nada. Só o eco da presença que não ia embora. No dia seguinte, eu não consegui levantar sem ajuda. Minhas pernas doíam como se eu tivesse corrido quilômetros carregando peso. Minha visão estava parcialmente embaçada. E o pior de tudo, a marca no meu peito latejava. Às vezes quente como fogo, às vezes fria como gelo. Como se estivesse viva. Minha mãe insistiu para me levar ao hospital, mas meu avô se colocou na frente da porta. O que fizeram com ele não é coisa de médico, disse com uma seriedade que nunca vi na vida. Você está maluco? Ele precisa de ajuda. Minha mãe gritou, quase chorando. E vai explicar o quê? Ele respondeu, apontando para meu peito. Vai dizer o quê quando eles perguntarem a origem? Hein? Vai inventar? Vai mentir? Porque a verdade ninguém lá pode aceitar. Minha mãe ficou em silêncio. Eu também. Meu avô continuou. Eles não terminaram, só começaram. A marca é um chamado, uma âncora. Ele foi escolhido. A palavra escolhido fez algo dentro de mim doer mais ainda. Pelo quê? Minha mãe perguntou com a voz quebrada. Meu avô olhou para a janela, para o milharal. Pelo que vive ali, disse. Pelo que a gente finge que não existe. Aquela noite mudou tudo. Eu não consegui comer, não consegui descansar. Não consegui ir ao banheiro sem sentir que algo me seguia até a porta. O milharal, que sempre fez parte da minha vida, tinha se tornado uma muralha viva, me observando através das frestas das janelas. À noite, quando a casa se acalmou, eu ouvi novamente um sussurro, muito baixinho, mas claro. Você viu? Não respondi, não me mexi, mal respirei. Agora, eles veem você. O ar ficou pesado, a luz tremulou. A marca no meu peito queimou como brasa. Eu entendi o recado. Aquele não tinha sido um encontro, tinha sido uma abertura, uma porta que eu atravessei. E que não pode ser fechada. Desde aquela noite eu sinto. Sinto quando eles estão perto. Sinto quando se movem no milharal. Sinto quando param na beira da plantação e ficam me observando através da janela do meu quarto. Minha mãe acha que estou melhorando. Meu avô sabe que não estou. E eu sei a verdade que ninguém quer admitir. O que quer que exista naquele milharal não vai parar, não vai esquecer e não vai me devolver completamente.
Eu saí de lá com vida, mas não inteiro. Algo ficou para trás e algo veio comigo. Com o passar dos dias, eu percebi que o problema não era só o que aconteceu naquela noite. O problema era o que tinha ficado depois. A fazenda voltou à rotina. O som do galo de manhã, o barulho do trator, a voz da minha mãe chamando para o café. As galinhas ciscando no terreiro fingiam que o mundo era normal. Os cachorros latiam para motos, carteiro, barulho de portão. Por fora, tudo era o mesmo. Mas por dentro, nada era. Principalmente dentro de mim. O milharal continuava lá, alto, verde, bonito. Para qualquer estranho, era só uma plantação como qualquer outra. Para mim, era um animal enorme, deitado ao redor da casa, esperando o momento certo de se mexer outra vez. Eu evitava olhar para ele. Evitava passar pelo lado da casa que dava direto para a plantação. Evitava até escutar quando minha mãe e meu avô falavam da colheita, do preço do saco, da praga na parte leste. Era como se, ao ignorar o assunto, eu pudesse fingir que nada daquilo estava mais ligado a mim. Só que a marca no meu peito não me deixava esquecer. Ela não sumia, não cicatrizava. Em alguns dias parecia mais fraca, quase apagada. Em outros, fervia como se alguém tivesse acabado de encostar ferro em brasa na minha pele. Nessas noites, eu não dormia. Ficava sentado na cama, encostado na parede, ouvindo o som do milharal respirar. Sim, respirar. Porque era isso que eu ouvia. Não era vento, não era bicho, não era barulho de folha. Era um ritmo, um ciclo. Como se algo enorme estivesse inspirando e expirando lentamente por trás das fileiras de milho. Meu avô parou de ir sozinho até a plantação. Ele dizia que era por causa da idade, que a coluna não aguentava mais. Mas eu via o jeito como ele olhava para o milharal, com respeito e medo, como quem reconhece um velho inimigo. Uma noite, poucas semanas depois, eu o encontrei sentado na varanda no escuro, encarando o mar verde que se tornava preto à medida que ia mais fundo. Sentei ao lado dele sem dizer nada. Ficamos em silêncio por um tempo, ouvindo o som distante de um rádio vindo de alguma casa longe, talvez de vizinho, talvez de ninguém. Não tinha como impedir. Ele falou, sem me olhar. Demorei alguns segundos para entender que aquilo era para mim. O quê? Perguntei, mesmo sabendo. Ele inspirou fundo. Os olhos continuavam fixos no milharal. Quando ele escolhe, murmurou. Não é se, é quando. Podia ter sido comigo. Podia ter sido com seu pai. Foi com você. Meu peito apertou. O senhor já viu? Perguntei, engolindo seco. Ele demorou para responder. Eu já ouvi, disse. Já ouvi gente gritar lá dentro. Gente que ninguém mais lembra o nome. Gente que sumiu e ficou só em história mal contada, que a cidade chama de lenda para conseguir dormir em paz. Meu coração bateu mais forte. E por que ninguém fala disso? Por que ninguém faz nada? Ele soltou um riso curto, sem humor. Porque é mais fácil fingir que é coisa da cabeça dos outros. Respondeu. Assim, se um dia acontecer com você, os outros podem fingir que foi acidente, desaparecimento, fuga, qualquer coisa menos o que é. E o que é? Perguntei. Ele virou a cabeça devagar, finalmente me encarando. É a terra cobrando. A frase ficou ecoando na minha cabeça. Não fez sentido. E ainda assim, fez todo sentido. Aquela noite, não consegui ficar dentro de casa. A sensação de parede me apertava. A marca no peito queimava. Meu corpo inteiro parecia dizer, tem alguma coisa fora do lugar. Saí para o terreiro. O céu estava limpo, pontilhado de estrelas. A lua se escondia atrás de algumas nuvens finas. O ar estava frio, mas não o bastante para incomodar. Se eu não soubesse de nada, teria achado até bonito, mas eu sabia.
Fiquei parado a alguns passos da varanda, olhando para o milharal. A princípio nada, nenhum movimento, nenhum som estranho, nenhuma criatura impossível caminhando entre as fileiras. Eu quase me convenci de que talvez, com o tempo, aquilo fosse mesmo ficar só na memória. Foi quando percebi. As primeiras fileiras estavam diferentes. De dia não tinha reparado, mas ali, sob a luz da lua, vi com clareza. Algumas plantas, logo na borda do milharal, na parte mais próxima da casa, estavam secas, não murchas de falta d'água, não amareladas de praga, secas de um jeito errado, as folhas torcidas, como se tivessem sido retorcidas à mão, o caule quebrado em ângulos estranhos. O chão ao redor delas estava mais escuro, como se a terra ali tivesse sido mexida por dentro. Um arrepio percorreu minha espinha. Dei um passo à frente. Mais um. Me aproximei o suficiente para tocar a primeira planta deformada. Não encostei. Não consegui. Porque quanto mais perto eu chegava, mais clara ficava a sensação de que aquilo era um tipo de contorno. Uma linha. Uma marcação. Uma espécie de círculo ao redor da área onde a casa ficava. Como se o milharal estivesse desenhando um limite. Eu dei um passo para fora do semicírculo formado pelas plantas estranhas. Nada. Dei um passo para dentro. A marca no meu peito queimou. Doeu tanto que eu quase caí de joelhos. Uma dor aguda, direta, como se algo tivesse sido puxado de dentro de mim, reagindo ao lugar. Segurei o tecido da camiseta e recuei ofegante. Compreendi na hora. Eles estavam se aproximando. Não fisicamente, não andando em linha reta até a porta. Estavam cercando, apertando, reduzindo a distância, não com passos, mas com influência. A cada dia, a linha de plantas secas chegaria um pouco mais perto. E quando enfim chegasse na varanda, eu sabia. Não haveria mais dentro e fora. Não haveria mais casa e milharal. Tudo seria o mesmo lado. Comecei a prestar atenção. Nos dias seguintes, a cada amanhecer, eu olhava para a borda da plantação. Sempre uma ou duas plantas novas retorcidas, um pouco mais para dentro do terreno. De noite, eu ouvia, ao longe, o farfalhar ritmado. Como se a cada ciclo aquele lugar se reorganizasse, se ajeitasse, se aproximasse. Minha mãe tentava me distrair, falar de coisas da cidade, de parentes, de contas. Meu avô me observava calado, como se contasse o tempo até algo inevitável. Foi numa dessas noites que aconteceu uma coisa que selou de vez minha certeza de que aquilo nunca terminaria. Eu estava deitado na cama, encarando o teto, lutando contra o sono. A casa silenciosa. A marca no peito latejando fraca. Os minutos pareciam esticados, arrastados. Então, o celular vibrou. Peguei do lado do travesseiro, sem nem pensar direito. Tela acesa. Nenhuma notificação comum. Nenhuma mensagem. Nenhuma chamada. Só um aviso. Nova localização salva. Milharal de casa. Eu não tinha criado aquilo. Não tinha aberto o mapa. Não tinha marcado nada. O aplicativo de mapas mostrava um ponto exato em cima da fazenda, fixado com um coraçãozinho, como se fosse um lugar favorito. Uma rota traçada até ali, do centro da cidade para cá. Meus dedos tremiam. Antes que eu pudesse fechar o aplicativo, mais uma notificação surgiu, do nada. Você esteve aqui recentemente. Deseja ver memórias deste lugar? A tela escureceu por um segundo, e no reflexo, na tela preta, eu vi, não meu rosto, mas uma silhueta alta, lá no fundo do quadro, atrás de mim, onde deveria estar só o corredor. Muito mais alta que um humano, imóvel, observando. Quando a tela reacendeu, estava tudo normal. Eu fechei o celular, virei o rosto para a parede, segurei o peito com a mão para tentar acalmar a marca. Lá fora, o milharal se mexeu, uma única vez, como se tivesse acabado de dar um passo. E naquele momento,
Eu entendi uma coisa que não quero que você esqueça. O que eu vi caminhando no milharal naquela noite não ficou só naquela noite. Ele sabe onde eu estou, ele sabe onde eu vou, ele sabe quando eu penso nele. E se algum dia você estiver no interior e ouvir passos no meio da plantação quando não há vento, não responde, não chega perto, não olha, porque pode não ser gente. E se for o mesmo que me viu, talvez ele já tenha te visto também. Se você chegou até aqui, saiba que poucas pessoas conseguem ouvir uma história como essa sem sentir que algo mudou ao redor. Talvez o quarto onde você está tenha ficado mais silencioso. Talvez alguma sombra na parede tenha parecido se mexer quando você piscou. Ou talvez você tenha sentido aquela estranha sensação de ser observado por algo que não deveria estar ali. Essas reações não são coincidência. Histórias como esta carregam rastros, ecos do que realmente aconteceu. E às vezes tudo o que elas precisam para despertar algo adormecido é um olhar atento, um pensamento insistente, uma lembrança que não é sua, mas que insiste em voltar. Então, antes de você sair daqui, eu preciso te perguntar uma coisa. Você ouviu alguma coisa? Um passo? Um sussurro? O som leve de folhas se movendo quando não há vento? Se ouviu, não precisa comentar o que foi. Só diga nos comentários que eu vi. Quem já passou por isso vai entender. E se essa história te arrepiou, se fez você olhar 2 vezes para trás, ou se despertou aquela sensação estranha de que algumas estradas e plantações escondem muito mais do que imaginamos, então não saia daqui sem se unir a nós. No Ecos Sômbrios, cada relato deixa uma marca. Cada história revela um pedaço do que o mundo tenta esconder. E cada novo inscrito é mais uma voz para manter a escuridão longe. Ou pelo menos, para não enfrentá-la sozinho. Curta o vídeo antes que o milharal te encontre no silêncio. Se inscreva no canal antes que a próxima história comece a te chamar pelo nome. Ative o sininho, porque alguns relatos não podem esperar para ser ouvidos. E lembre-se, algumas coisas que caminham na noite não querem te machucar. Elas só querem que você saiba que elas estão ali. E agora, elas sabem que você está aqui também. Bem-vindo ao Ecos Sômbrios.